Boa tarde a todos. Vamos hoje concluir o capítulo sobre estufas psíquicas da depressão, que a irmã Sudofo, mais uma vez, está falando daquela depressão subclínica. Nessa parte final, nessa parte última, ela toca várias vezes no self. Para quem quiser, existe um capítulo anteriormente, nós já estudamos sobre self, egoísmo, orgulho, ego, em que ela fala da importância do self, que é justamente mais do que identidade. Coisas que você gosta, coisas que você é mais a fundo do que isso. É que ela se aproxima, o self se refere à essência do ser. É aquilo que você aproxima do seu verdadeiro querer, do seu significado de vida. Aquilo que tem, de fato, significado, que te motiva a agir. E ela vai esbarrar nesse assunto de novo, demonstrando a solução de muitos dos males, de muitos vícios nossos de comportamento. Ela continua aqui no segundo parágrafo, da página 80, que está aqui, ela fala: a solução vem da própria mente, para vocês identificarem. A solução vem da própria mente. A terapêutica está no ímã, no centro da criatura. Aprender a ouvir os ditames da consciência. Eis o que pouco fazem quando se encontram sob a sanção da depressão. Esse é o estado denominado consciência tranquila, ou seja, quando o self, olha de novo, supera tormentas da culpa e do medo, da ansiedade, do instinto da posse. Aprendendo a arte de ouvir, esse guia infalível, a criatura caminha para o sossego íntimo, a serenidade, a plenitude e a alegria. Como eu já falei para vocês, gente, existem várias formas da gente fazer o que o nosso cérebro já tem. É uma função chamada metacognição, faz parte do córtex pré-frontal, chamado funções executivas, é uma delas. Metacognição é a capacidade de pensar o que está pensando. É racionalizar o que você está pensando. A sua forma de pensar. Estabelecer novas rotas. Rever novos pontos de vista. Rever escolhas. Rever conclusões. Então, isso chama metacognição. O cérebro já tem isso, ele pode ser treinado. Através da racionalização e também, como eu já falei, através da meditação, da prece, da leitura reflexiva, de dar um passeio na natureza, o relaxamento, seja num banho, olhando a natureza, que você aciona uma região do cérebro enorme, chamada rede de modo padrão, que eu já falei com vocês, que conecta várias áreas do cérebro. O cérebro não trabalha em estanque, em áreas específicas. Aquela ideia localizatória, ela não é de fato verdadeira. A área direita e esquerda do cérebro trabalham simultaneamente, sincronicamente, uma ajudando ou completando a outra. E quando a gente relaxa, ou dá um tempo para relaxar, seja através de uma prece, de uma leitura reflexiva, de uma meditação, de um relaxamento, na hora do banho, seja lá onde for, você ativa essa rede de modo padrão, em que permite justamente que novas ideias, novas conclusões, novas respostas ou soluções deixam daquele problema, eles possam vir à tona. Então, essa rede de modo padrão, do ponto de vista neurocientífico, ela está muito relacionada ao self, que é a nossa capacidade de integrar o nosso todo, aquilo que vai além do que a gente possa, muitas vezes, racionalizar. Então, a rede de modo padrão é uma das áreas do cérebro, uma das áreas. Uma rede extensa que nos faz realmente nos compreender melhor. Por isso que ela fala aqui, gente, aprendendo a arte de ouvir esse guia infalível, é o self, o nosso interior. O self, gente, é tudo aquilo que está relacionado à nossa autoconsciência, à nossa capacidade de entender a nós mesmos. É o autorraciocínio, a autoconfiança, é tudo que é aquilo que é o autoconhecimento, que vai mais do que simplesmente dizer quem eu sou, a minha identidade. Toda vez que a gente se aproxima do self, a gente se afasta do ego, do egoísmo, do orgulho. Lembrando que nós já estudamos que o ego, temos que parar de demonizar o ego. O ego faz parte da nossa estrutura íntima da mente para manter a integridade dela. Faz parte da nossa sobrevivência. Nós não podemos matar, negar funções do nosso corpo que é importante para a nossa sobrevida. É a mesma coisa que querer parar, tirar o rim, diminuir o sódio, aumentar a glicemia, cortar. Não, isso não é a função do corpo, não é a função do cérebro, não é a função da mente. Eu já falei para vocês, existe uma coisa chamada homeostasia. Homeostasia é o equilíbrio do meio. O corpo está sempre procurando isso. Muitas vezes acaba não acertando muito no sistema de compensação, como nós já discutimos em vários comportamentos.
A psicologia já fala muito sobre isso. Então, a gente sempre procura homeostasia, e o ego faz parte disso. É a nossa integridade. Nós já falamos que ele pode ser muito disfuncional, levando o egoísmo, o orgulho, ao ponto de levar a várias situações sociais, comportamentais, que nós já discutimos sobre isso. Mas toda vez que a gente se aproxima do self, a gente afasta do ego, porque é justamente da questão da sobrevivência, do automático, do vozerio, de resolver rápido, dos vieses cognitivos, lembra disso? O nosso cérebro, eu já falei isso, parece cansativo repetir, mas é importante a gente relembrar isso, o que eu quero falar. O cérebro ele foi feito para funcionar automaticamente e tem que ser assim, senão a gente não vive. Não dá para ficar pensando toda hora o que você quer fazer, falar, discutir. Então, tudo que você faz é automático, você já aprendeu. Tudo que é automático está nas regiões mais profundas do cérebro, que é o cérebro mais automatizado. Os hábitos se formam em regiões mais profundas. Tudo aquilo que é racional, aquilo que você está aprendendo, o beabá, é cortical. O cortical é mais acima, principalmente nas regiões pré-frontais. Então, tudo que é racional é cortical. Cortical é casca, é a parte superficial do cérebro, que ela é mais, do ponto de vista evolutivo, é a mais recente. Claro, existem funções inconscientes que também é representado pelo córtex. Mas pelo menos guardem isso. Tudo que é racional, que exige atenção nosso, gasto energético, o córtex está funcionando. Como não está funcionando agora, está gastando energia. Existe uma coisa chamada memória funcional, working memory no inglês. Todo mundo está usando isso agora. É aquela memória do momento. Aquela memória que você usa quando alguém dita um telefone para você, você tem que anotar na hora. Você vai esquecer depois de 2 minutos. Mas nós estamos usando isso aqui. Então, esse work memory, assim, a memória de trabalho, a gente usa isso 24, isso gasta energia. E o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Isso não é poético, isso não é filosófico, isso é puramente neurológico, material, orgânico. Toda vez que a gente tenta racionalizar, refletir, nosso cérebro não gosta disso, porque gasta energia, incomoda ele não quer fazer isso. Ele faz de tudo para a gente não gastar energia. E também não é, o que eu estou falando, não é simbólico energia, é energia mesmo. O cérebro tem uma coisa chamada ATP, que gasta energia, gasta glicose, oxigênio e eletricidade. Os neurônios têm eletricidade, igual tem essa lâmpada aí na sua casa. Nós temos milivolts, gasta energia mesmo. Tanto que aqui, quem já ficou cansado no final do dia, o cérebro sente isso. Esse cansaço mental, essa fadiga natural que todos nós sentimos depois de um dia de trabalho extremamente cansativo, não é apenas falta de comida ou energia no sentido de ingerir comida. O cérebro precisa literalmente de descanso, ele precisa parar. Por isso a necessidade do sono, tá? Ou fazer coisas diferentes, como nós fazemos no nosso dia a dia. Nós precisamos quebrar essa rotina, senão o cérebro não aguenta. Então, quando ela vem dizendo, aprendendo a arte de ouvir esse guia infalível, é parar com em alguns momentos, esse automático. Nós fomos feitos para ter, ou fazer, ou dar respostas padronizadas. Porque é o nosso programa interno, são as nossas crenças que aprendemos com os primeiros genitores, família, religião, o grupo, a moda, seja lá o que for, formou programas na nossa mente. Tanto que nós somos uma espécie de retalhos de pessoas que nós convivemos. Nós somos uma média das pessoas que nós vemos ao longo da nossa vida. Então, muitas das emoções, não sou eu que estou falando, é a neurociência do comportamento falar isso, grande parte ou grande maioria das nossas emoções, trejeitos, escolhas e comportamentos não foram nós que inventamos ou simplesmente escolhemos. Elas fomos absorvendo ela no nosso cérebro e se tornou comportamentos automáticos. Isso é o ambiente. Como eu disse, genética e ambiente é a soma que vai nos levar o nosso comportamento, a nossa identidade. Então, o self, ele sai desse padrão, ele se afasta dessa somatória de ambiente e genética. É mais isso. É uma questão quase que realmente espiritual, como diz a própria irmã do Fogo. Que você aproxima daquilo que realmente tem significado para você. Não é somente aquilo que você quer fazer. É aquilo que realmente tem significado, que te motiva a agir mesmo. E está relacionado à questão de autoamor, de autoconfiança, de autoconhecimento, aceitando a sombra. Nós já falamos sobre isso. Sombra é a parte que você não gosta, não gostaria de ter.
mas você vive em paz com ela. Esse é um exercício difícil, mas que nós já estamos fazendo aqui agora, porque já estamos racionalizando isso. Sabemos que isso existe e podemos cada vez mais o quê? Fazer as pazes com as emoções, fazer as pazes com a nossa humanidade, fazer as pazes com a nossa sombra que a gente não gosta. A gente não gosta nem de pensar nela, mas a gente passa justamente a ter autoaceitação. Sem autoaceitação não tem espiritualização. Então, o self é aquele que não se detém diante de elogio, diante de aplauso, nem de crítica. É aquele que vai em frente, guarda isso. Então, esse é o self. Ele vai querer atingir aquilo que ele acha que é o melhor, é o mais saudável. O self está relacionado à nossa saúde, da nossa psique, da leveza que temos, quando a gente se identifica com o eu, com a divindade dentro de nós. Aí está a parte da espiritualidade, junto com a psicologia e com as neurociências. A gente se aproxima da herança divina, do DNA divino de nós. Esse é o self. Então, a gente precisa parar para escutar ele. Isso que ela quer dizer. Então, no dia a dia, no automático, gente, se a gente não racionaliza, a gente não gasta energia. Se não gasta energia naquilo que a gente está querendo fazer, não transforma aquele em hábito. Eu já falei para vocês, é um exemplo muito chavão, mas é muito interessante para a gente novamente recordar isso. Quem aqui já aprendeu a dirigir um carro? Quando você começa a dirigir um carro, tudo está no córtex pré-frontal. Está muito racional, consciente. É o beabá. Eu entro no carro, tem que dar a primeira, passar a primeira, sair devagarzinho, soltando o pé da embreagem. Quer dizer, quem aprendeu, e andar de bicicleta também. Se andar primeiro, começa quase a cair, como é que é o equilíbrio? O cérebro está acostumando, é muito racional no nível quando você está aprendendo alguma coisa, gasto energético. Quando aprendeu, vai para o automático, as regiões mais profundas do cérebro. Então, quando a gente quer também, principalmente, treinar coisas que a gente diz que podem ser saudáveis, gasta energia. Então, desenvolver justamente, saber ouvir ou refletir, desenvolver o amor, empatia, compaixão, tudo isso, se a gente não racionaliza, se a gente não começa a querer racionalizar e gastar energia, a gente não vai transformar isso em algo automático. Isso é tudo na nossa vida. Então, ela está chamando a nossa atenção justamente para ter essa arte de aprender, de sair do padrão automático, da rotina mental de um homem comum. Essa é uma frase que a Joana Diana sempre usa, rotina mental de um homem comum. Então, ela dá essa oportunidade, escutar o nosso self. Bom, mas ela continua. A saúde decorre de uma relação sinérgica, né, em conjunto com o self. Então, ela está sempre associando o self, gente, com a questão de saúde. Dele partem as forças capazes de estabelecer o clima da alegria do ser. Do self procede a energia da vida, o tônus que permite à criatura ampliar seu raio de interação com a natureza. Energia da vida, aqui ela fala de forma poética, gente, mas é o significado que tanta gente fala aqui, que o cérebro precisa. É o significado, aquilo que tem valor, aquilo que tem realmente significado, motivo para agir. Então, assim, do self procede isso, do aspecto positivo, do aspecto saudável. Você tem motivo para agir. É aquilo que eu falei para vocês, gente. A gente, para desenvolver um hábito, transformar uma ação em um hábito, disciplina é importante, mas é importante a motivação, o significado, senão não vai para frente. Então, cada um sabe encontrar o significado para desenvolver uma ação para que ela se transforme num hábito. Cada um tem que encontrar, senão não vai para frente. Você é a besteira que você pensar, desde na academia até justamente fazer uma letra mais bonita ou a caligrafia mais bonita. Então, é qualquer coisa que você queira transformar em hábito. Tem que ter significado, tem que ter motivo para agir. O animal, e assim nosso cérebro também funciona assim, até para funções mais nobres. Então, quando ela fala energia da vida, é esse significado mesmo. Que ela fala que é o tônus que permite à criatura ampliar seu raio de interação com a natureza. Outra fonte de vida. Alguém falou alguma coisa? Eu tenho uma questão, porque ela fala aqui, né, nesse parágrafo anterior, então que a solução vem da própria mente, né? Então a gente tem o que dá para entender aqui, que a gente tem esse aparato para se melhorar. A gente precisa acessar isso e ir aceitando, né, e trabalhar com isso. Mas em casos de depressão, em depressões clínicas mesmo, é por conta desse ambiente também que a pessoa foi sendo colocada e que ela não consegue se movimentar,
ou, no caso, realmente é uma deficiência. Tem uma deficiência que ela precisa tomar o remédio porque está faltando alguma coisa no organismo dela. Ou ela própria cria isso por conta do ambiente que ela está inserida, enfim. Ô, Luiz, obrigado pela pergunta. A depressão, realmente, quando ela chega no nível disfuncional, a pessoa, infelizmente, vai perder uma área ou ter uma diminuição importante, uma área importante para todos nós, que é o córtex pré-frontal, tá, Luísa? Que é justamente nós estamos falando dessas funções. A capacidade de racionalizar, self, controle inibitório, antever consequências. Então, o depressivo não consegue acionar essa área igual eu e você estamos fazendo agora. E é uma das áreas que ajuda a dar significado na vida, entendeu? Ele vai ter justamente um controle da bioquímica de várias regiões do cérebro, mas principalmente do córtex pré-frontal, tá, Luiz? Por isso que ele não consegue acionar ou acessar com facilidade esse significado do nosso papo aqui. É muito difícil, pelo menos, um depressivo fazer isso sozinho. Por isso que ele precisa de apoio psicoterápico e, muitas vezes, apoio medicamentoso, para fazer com que desperte nele algumas áreas que dá ele o self, autoconsciência, autorreflexão, controle inibitório, diminuir sua impulsividade, dar significado. Ajudou, Luiz? Te ajudei? Sim, sim. Eu queria continuar, assim, aproveitar a pergunta dela, gostei. Pode, Sobre a questão do ambiente, né? pode perguntar. A pessoa, mesmo tomando esses remédios, buscando essas ajudas, o ambiente que ela está também, ela precisa mudar um pouco, né? É totalmente qualquer. É difícil a pessoa curar no ambiente que adoece ela. Tá? Então, Eu vi essa frase. A pessoa escolhe o ambiente. É a mesma coisa um alcoólico querer se curar num bar, né? Uhum. Claro, o ambiente ele é muito importante, mas a depressão, como muitas doenças neuropsiquiátricas, são multifatoriais, tá, Esther? Tem fatores genéticos, ambientais, tem fatores também de interação familiar, trabalhista, crenças e etc. Mas é claro que o ambiente é um dos principais pontos que pesam aí, tá? Então, a pessoa está depressiva e continua, imagine, assistindo uma série de programas negativos que dão mensagens negativas, piorando seu quadro de ansiedade, frustração, estresse, abre uma rede social, todo mundo feliz, ele se compara, fica mais depressivo. Então, olha só como é que essa pessoa tem que ser orientada por um profissional especializado, principalmente um psicólogo, psicoterapeuta, para que ele comece a fazer um saneamento do seu dia a dia, das escolhas. Quer dizer, não só ele como nós, né? Nós devemos cada vez mais selecionar os nossos ambientes, tá? Quando eu digo ambiente, não é só um ambiente físico aqui, não. É um ambiente virtual, principalmente, em que a gente lê, o que a gente fala. Nós já falamos sobre isso. Porque grande... Pode falar, Angela. Deixa eu tentar falar aqui, porque minha internet está horrível. Pode falar. Mas a gente observa pessoas assim, pessoas dispersas, que não prestam atenção, que não dão importância a esses aconselhamentos, que vivem na internet, que gostam de notícia ruim, e que acham que isso não tem nada demais, que não é isso, entendeu? Vive afogando as mágoas no botequim. Não, isso não tem nada demais, não tem nada demais. Então, até onde essa pessoa tem que ir, né? Aliás, a gente sabe, né? Para poder despertar para um tratamento sério, né? Ô, Ângela, até virar disfuncional. Eu, como profissional de saúde, eu lido com isso. Se ela não quer, aquilo tem muito significado para ela, lembra? Mas é um significado muito disfuncional, até que ela realmente vai arrebentar em alguma área, seja o bolso, seja a saúde, seja a relação afetiva. Ela vai começar a perder coisas que até então ela tem significado, mas não tanto no momento, mas depois ela vai perder. Vai cair a casa, né? A casa cai. Aí ela vai gritar. E praticamente a gente não pode fazer nada, né? Porque, eu não sei se você vai concordar comigo, mas as pessoas são cegas, surdas e mudas para as coisas sensatas. O que é sensato para nós, Ângela, não é para ela. Porque, como eu disse, são pessoas que muitas vezes chegam nesse nível, elas estão tão automatizadas em buscar a diversão para não realmente fazer o que nós estamos fazendo agora, que é uma reflexão, que é uma interiorização, que é estratégia de enfrentamento do problema. Então, é muito mais fácil eu e você, a gente ir para o bar, beber, ir em festa, sexo, droga, ou então ficar assistindo 24 horas ou 12 horas uma internet. Estou dando exemplo que chega a comportamentos de fuga, tá? Então, essas pessoas vão chegar um momento
que não vão ter mais para onde ir. Tudo isso não vai trazer mais dopamina para elas como traziam antes. E elas vão cair realmente o que nós chamamos de um quadro disfuncional e entra no quadro patológico. É o que a gente vê no dia a dia como profissional da área de saúde, sabe, Ângela? E é interessante que as pessoas não têm noção acho que muitas coisas são inocentes. Tudo bem, pode ser inocente dependendo da intensidade da duração disso. Mas vejam bem, gente, olha que interessante. Eu já falei que nosso cérebro é inconsciente. Até justamente a memória nossa é inconsciente. Muitas das coisas que nós estamos vendo, assistindo, nós não percebemos, mas o nosso cérebro percebe. O nosso cérebro ele está justamente fazendo uma varredura do ambiente. O animal também é assim. Mesmo que você perceba, mesmo que você não perceba, e você depois negue, eu não vi aquilo, mas aquilo está na sua mente. É uma memória chamada prime. É o que a gente chama justamente de uma informação inconsciente ou informação subliminar. Um artigo, uma pesquisa científica que eu aprendi até com um professor meu de neurociência recentemente, um trabalho científico, de vários foram feitos, certa vez colocaram indivíduos que foram monitorados, a sudorese, batida cardíaca, a pupila, e ele ficava vendo várias imagens rápidas na sua frente, várias imagens. Imagens de maçã, de pessoa sorrindo, de carro, de pessoa abraçando. Essas imagens passavam rápidas. E, às vezes, aparecia rápido um homem querendo esfaqueá-lo. Passava rápido. E depois passava um homem querendo esfaqueá-lo. E passava rápido. Depois, passado a situação, falou assim, aqui, você ficou assustado em algum momento? Falou assim, não, por quê? Tinha um homem querendo esfaquear você. Não, eu não vi, não, eu não vi. Mas você ficou assustado? Não, fiquei, não. Aí, na hora que foi ver os registros da monitorização, ele não lembra ter visto o homem, a figura do homem esfaqueando ele. Mas, na hora, o cérebro interpretou que era ameaçador, mesmo ele não tendo a consciência disso. Descobriu que ele tinha tido sudorese, o coração tinha batimento mais rápido, houve uma dilatação da pupila, quando aparecia aquele homem com a faca na mão. E apareciam outras imagens. Quando aparecia o homem com aquela faca na mão, o cérebro despertava como reação de luta e fuga. Rápido. E ele não lembrava disso. Aqueles que foram submetidos à pesquisa não se lembravam disso. Isso chama justamente o priming, ou justamente mensagem subliminar. Então, gente, eu estava assistindo essa aula com esse professor, várias pesquisas, por exemplo, feitas da Coca-Cola. Um filme, por exemplo, colocava a imagem da Coca-Cola no fundo. Não tinha nada a ver. E chegava no final do filme, a pessoa tinha vontade de tomar Coca-Cola e não sabia por quê. É uma imagem subliminar, hoje está até proibido, eu acho, mas os filmes, novelas, a mídia, elas usam isso, a imagem subliminar. Você não lembra, conscientemente não registra, mas seu cérebro registrou inconscientemente. Voe para o seu inconsciente e ele dá mensagens depois que você tem aquela vontade ou aquele medo e assim por diante. Freud estudou muito, apesar dos excessos ou dos erros que Freud pode ter cometido, mas a neurociências, ela apoia muito Freud em vários aspectos, tá? Então, Freud descobriu muitas questões do inconsciente nesse sentido, viu? Então, gente, muitas coisas, eu estou pegando o gancho da Ângela, o ambiente que parece para nós muito inocente, às vezes um noticiário, uma leitura, um papo constantemente, que parece que a gente não identifica pontos negativos, a gente depois pode se comportar negativamente de acordo com aquele estímulo que tivemos. Pode ser coisa até positiva, mas eu quero dizer que o ambiente ele é muito, muito forte para nós. Por isso, que existe um princípio, um dogma na neurociências que é esse. O ambiente, ele molda o nosso comportamento, nossas crenças. O ambiente molda as nossas crenças, o nosso comportamento. Eu já falei para vocês várias vezes, trabalho de pessoas, crianças que foram criadas em ambientes de grande e de extrema escassez, né, gente? O que a escassez, o ambiente faz com o cérebro da criança, né, e com o adulto mesmo, é terrível. O indivíduo vive no automático, deforma o cérebro dele. É muito difícil depois ele sair daquela condição. É difícil, por causa que o cérebro está todo programado, a questão de baixa estima, de não ser aceito, de se sentir diminuído, de se sentir menor diante de outras pessoas que têm melhores condições financeiras. Então, você vê que é uma pesquisa em neurociências. Então, você vê que o ambiente ele é muito importante. Por isso, as neurociências sempre falam da importância do microambiente, desde organizar o seu ambiente, colocar uma plantinha. A gente deve estar cercado de coisas que a gente gosta, do retrato da pessoa que você ama, ou da plantinha, ou do livro, ou, sei lá, da Torre Eiffel que você tem
você gosta. Eu estou dando exemplo, que tem significado para você? Aquilo traz saúde para o cérebro, traz autoestima. Então, a gente está sempre perto de um ambiente saudável que nos dá significado, que nos dá sentido, nos dá paz. Um deles é justamente a organização. O ambiente desorganizado desorganiza o cérebro. Lembre que o cérebro ele vai replicar o ambiente que ele está. Isso é outro dogma da neurociência, é batata. Ele vai replicar, por isso que a gente até comentou, existe uma técnica que até os coaches usam muito, que existe o efeito paralelo. Quando você realmente começa a organizar uma área da sua vida, há uma tendência que o cérebro entenda que tem que organizar as outras. Então, a gente até brinca, começa a organizar a sua gaveta de meia, pelo menos, né? Ou de roupas íntimas, que você vai começar a organizar outras áreas da sua vida. Isso é verdade. Os coaches e alguns psicólogos usam dessa técnica. Organize uma parte da sua vida. Comece organizando seu guarda-roupa, a sua mesa de estudos ou de trabalho, que o cérebro começa a entender que tem que organizar outras áreas. Isso, do ponto de vista, muito verdadeiro. Isso da organização é muito verdade, né? Eu passei por isso agora, porque eu tinha entregado o texto da tese, né, para defender, e aí, assim, tava tudo uma grande confusão, porque eu só estava conseguindo focar naquilo, né? Enfim, quem já passou por isso, né, tendo que entregar texto corrido, sabe como é que é. E aí depois eu tive aquela necessidade, o meu cérebro estava pedindo para eu organizar coisas, para eu botar as coisas no lugar, né? Então, assim, aí tira coisa do guarda-roupa, doa a roupa, dobra a roupa, arruma a mesa. E aí eu comecei a me sentir melhor comigo mesma depois que aquilo foi colocando no lugar, né? Isso é um reflexo muito, assim, muito real. É verdade, eu vivi isso muitas vezes na minha pele. É uma coisa muito importante a questão de organizar a vida de alguma forma, tá? É muito importante e tem reflexos fortíssimos para o cérebro. É o ambiente. Mas vamos continuar aqui. Ela continua depois. A depressão é a ausência dessa energia de base, né, desse significado que ela fala, dessa força de vitalidade e saúde, ensejando a defasagem, o esgotamento. A ausência de contato com amor, lei universal da vida e saúde integral, responde pelos reflexos da morte interior. É da falta de significado, já falei, gente, morte interior. Não tem significado, nada tem sentido, não tem motivo para agir. Nada tem realmente prazer, sabor. E ela depois continua. Nos apelos da consciência, eu poderia até colocar apelos do self aqui, ou da autoconsciência, trocar a palavra consciência para autoconsciência ou self, encontraremos o receituário para a liberdade e a paz, o equilíbrio e o progresso. É que lhe falei, gente, quanto mais próximo a gente estiver do self, mais afastado a gente fica do ego e dos automatismos cerebrais. Para a gente justamente refletir, para a gente justamente interiorizar, para a gente desenvolver a autoestima, para a gente racionalizar alguma coisa, a gente precisa ter atenção, e tudo isso gasta energia. Porque, veja bem, gente, o cérebro humano, ele foi feito para viver na savana de milhares de anos atrás. Eu quero voltar no ponto de vista evolutivo. Na savana, gente, os primeiros homo sapiens, eles não podiam ficar 50, 30 minutos focado em alguma coisa. O cérebro não foi feito, de fato, para manter a atenção, ou uma atenção sustentada por muito tempo numa atividade. Não é fácil. Tanto que, do ponto de vista científico, mais que seja boa uma aula, a sua atenção não consegue ter 100% mais de 40, 50 minutos. Existem trabalhos que demonstram que, de fato, o cérebro tem uma atenção plena 15 minutos. 15. E você vai dispersar no sentido de, às vezes, uma mosca está passando, um barulho, e você volta a estudar ou prestar atenção. Mas 40, 50 minutos, no máximo, é o que o nosso cérebro consegue manter uma atenção sustentada. Então, você vê como, às vezes, pode ser um pouco mais difícil, principalmente para a pessoa que não tem o hábito de parar para racionalizar, refletir sobre pensamentos, desenvolver novos hábitos. Para aquele cérebro, ele estava preocupado com o quê? Com o ataque de uma fera, com a fome que ele ia passar. Ele estava o tempo todo olhando para os lados. O homem que vivia na pré-história, na savana antiga, ele não podia ler um livro, porque tinha que estar atento o tempo todo. É a sobrevida. Só que o nosso cérebro hoje, ele não necessita mais disso, embora eles usem os mesmos mecanismos para sobreviver. Nosso tempo acabou? Pinto, significa então que o cérebro não evoluiu? Não, o cérebro ele tem evoluído a partir justamente das pressões justamente sociais, ambientais. Tanto que ele evoluiu.
o Homo sapiens, antigamente, ele jamais conseguiria manter justamente essa atenção sustentada nossa. Só que o que é a crítica dos próprios neurocientistas, que a gente acha, Ângela, que o nosso cérebro foi feito para ficar focado 100%, e a gente fica possesso de não conseguir dar foco. Eu estou com falta de memória, eu não consigo, tenho TDAH. Não, é justamente uma função cerebral, esgotou. Você tem que respeitar mais seu cérebro. Que o problema é justamente a gente quer tentar adaptar aquilo que o cérebro de fato não foi feito, que é tentar fazer 1000 coisas em 1 hora. Você sabe disso, principalmente quem está justamente numa empresa, num trabalho tão competitivo. Então, as pessoas acabam adoecendo porque querem que o cérebro tenha foco para tudo 24 horas. O cérebro foi feito para esquecer, tá? Esse trabalho científico, esse é outro dogma da ciência, é um dos princípios. O cérebro, o esquecimento é tão importante quanto lembrança. Se não fosse o esquecimento, a gente nem estaria aqui, tá, gente? O esquecimento é importante para perdoar, para termos novas metas, aprendermos coisas novas e realmente esquecer até nossos traumas. Tanto que o sono, uma das funções do sono, é justamente para esquecer os traumas que tivemos durante o dia, pelo menos para diminuir o impacto emocional e negativo que eles têm sobre nós. Então é isso, Ângelo, o cérebro ele tem se adaptado a tudo isso. Alguém perguntou aí? Com certeza, gente, principalmente o córtex pré-frontal, tá? As funções chamadas executivas, elas tiveram uma função enorme, principalmente com as últimas descobertas, com as exigências sociais, tecnológicas que nós tivemos ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, uma criança de 7 anos, gente, sabe muito mais do que um homem de 100 anos atrás. Só que eu estou falando isso, não, são trabalhos em neurociência, sociologia, 7, 8 anos. Sabe muito mais do que um homem há 100 anos atrás, um homem adulto. Porque sabe muita coisa. Então, vocês veem como é muito rápido a evolução. Só que essa questão de a gente quer que o cérebro funcione igual essa máquina aqui na frente, igual o celular, acho que tem que fotografar tudo, guardar. O cérebro não foi feito para isso. Ele é seletivo, ele guarda aquilo que ele entende que é importante para a nossa sobrevida. Se você não justamente não rever aquilo que você está aprendendo, se você não usa aquilo que você está aprendendo, ele entende que aquilo não é importante e deixa de lado. Mas o cérebro tem evoluído e vai evoluir. Apenas as dores aos ambientes, ele vai evoluir, que é a adaptação que ele faz. E, para pior ou melhor, ele vai ter que evoluir. Então, peraí, deixa eu só terminar esse último parágrafo, então. Só esse último. A ingestão dessa medicação amarga será uma batalha sem tréguas, porque aderir aos ditames conscienciais significa, antes de tudo, deixar de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Nessa escola de novas aprendizagens, a alma fará cursos intensivos de novos costumes e emoções, através do aprendizado de olhar para si. Novos costumes aqui deve-se entender como desenvolvimento de novos hábitos, né? É a neuroplasticidade. O nosso cérebro ele é plástico, ele é capaz de desenvolver novos hábitos até depois da morte, eu já falei isso. Esses trabalhos científicos que o tecido nervoso, mesmo depois de morto, ele tem capacidade de neuroplasticidade. Então vamos orar, minha gente? Amigos queridos, Mestre Jesus, espíritos mentores queridos, que estão adentrando agora os ambientes onde nós estamos, em todas as casas, nós estamos sentindo os mentores espirituais. São familiares desta e de outras vidas que estão nos abraçando neste momento, derramando os fluidos balsamizantes medicamentosos sobre nós. Em nome de Jesus. Eles sabem o que nós estamos passando, eles conhecem a nossa intimidade, estão conosco. Eles não são indiferentes às nossas lutas, aos nossos desafios. Mestre Jesus, abençoe toda essa família de encarnados e desencarnados neste momento e que nos permita continuar no nosso dia a dia, na nossa semana, com essa energia, com essa reflexão sobre vida, para que possamos cada vez mais sermos melhores para nós mesmos e, consequentemente, para os outros. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.